Parabéns, fracasso. Chegamos ao fim. Ele me ridicularizou na frente de seus amigos ricos, bem no meu aniversário. Foi quando deslizei meu pequeno presente pela mesa. Com calma, eu disse: explique às suas irmãs por que a mensalidade da faculdade sumiu, aos seus pais porque a mansão e os carros deles evaporaram em minutos, e aos seus sócios porque a empresa morreu antes da sobremesa. Eu me levantei e o pânico começou. Que tipo de pessoa entrega documentos de divórcio na festa de aniversário da esposa? Minha mãe tinha perguntado, chorando, 2 semanas antes, quando liguei para ela falando sobre a humilhação que eu sabia que estava por vir. Mas ela estava fazendo a pergunta errada. A pergunta certa era: que tipo de pessoa passa 6 meses se preparando secretamente para destruir tudo o que o marido valoriza, enquanto finge ser a esposa dedicada que ele espera? A resposta estava sentada na ponta da mesa no terraço Itália, observando Tiago fazer sua performance para a plateia dele. Minha mão repousava sobre o envelope que responderia às 2 perguntas, exatamente da maneira que ele merecia. Mas estou me adiantando. Para entender como cheguei àquele momento, você precisa entender a ilusão perfeita que eu mantive por anos. Naquela manhã, 2 semanas depois da ligação da minha mãe, acordei às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias nos últimos 8 anos. Tiago Vasconcelos estava deitado do lado dele da nossa cama king size, virado de costas para mim, mesmo dormindo. O espaço entre nós poderia muito bem ser um oceano. Olhei para suas costas por um momento, lembrando-me de quando ele me abraçava naqueles minutos sonolentos antes do dia começar. Agora, ele abraçava a beirada do colchão como se pudesse pegar alguma doença se me tocasse acidentalmente. Nossa casa em Alphaville estava silenciosa, enquanto eu seguia para a cozinha. 5 quartos, 4 banheiros e uma garagem para 3 carros repleta dos símbolos de sucesso que Tiago precisava que o mundo visse. As bancadas de mármore estavam frias sob minhas palmas enquanto eu preparava seu café da manhã com precisão científica, blend etíope daquela boutique de torrefação em Pinheiros. 15 segundos no moedor, nem 14, nem 16. Água aquecida a exatamente 90 graus Celsius. Aprendi, da maneira mais difícil, que qualquer coisa menos que a perfeição me renderia aquela carranca em particular que ele havia aperfeiçoado. Aquela que dizia que eu o estava decepcionando de novo. Enquanto o café passava, eu arrumava o café da manhã dele na louça Vista Alegre que a mãe dele nos dera no nosso 5º aniversário. Omelete de clara de ovo com espinafre orgânico, sem sal, uma fatia de pão integral com exatamente uma colher de chá de pasta de amêndoas espalhada de ponta a ponta, suco de laranja espremido na hora, no copo de cristal que tinha que estar posicionado precisamente a 5 centímetros da borda do prato. O tipo de detalhe que parecia carinhoso, a menos que você percebesse que na verdade eram os termos de um contrato não dito, onde meu valor era medido em performances bem-sucedidas. Tiago apareceu às 6:45. Seu relógio interno era tão preciso quanto todo o resto de sua vida. O terno Ricardo Almeida cinza chumbo caía perfeitamente em sua moldura. Seu anel de formatura da FGV capturava a luz da manhã. Ele sentou-se na ilha da cozinha, sem me cumprimentar, imediatamente absorvido pelo telefone. A reunião com os investidores é às 10, ele disse, sem levantar os olhos. Certifique-se de estar lá às 9:45 para montar a sala de conferências. Claro, eu respondi, mantendo o tom neutro que eu havia aperfeiçoado. Já preparei os materiais da apresentação. O que eu não disse é que também passei 3 horas na noite anterior depurando o algoritmo que tornava aqueles retornos impressionantes possíveis. O algoritmo Pitya era meu bebê. Nascido do meu doutorado em Finanças Computacionais pela USP. Nutrido por incontáveis noites sem dormir de codificação e testes. Mas, no mundo de Tiago, eu era apenas a mulher que arrumava os papéis e servia o café, enquanto ele explicava o meu trabalho para salas cheias de homens que fingiam entendê-lo. 3 horas depois, eu estava na sala de conferências de vidro da Meridian Investimentos, organizando pastas de couro em cada assento, enquanto Tiago testava o clicker da apresentação.
20 investidores chegariam em breve, homens com mais dinheiro do que imaginação que dependiam de Tiago para ficarem mais ricos. Eles nunca saberiam que os modelos matemáticos que ele apresentaria, a análise preditiva revolucionária que superava consistentemente as expectativas do mercado em 12%, tinham se originado na minha mente, não na dele. Lembre-se, Tiago disse, ajustando a gravata no reflexo da janela com vista para o centro financeiro da Faria Lima. Você é o suporte administrativo, se alguém perguntar. Não queremos confundir a narrativa. A narrativa. Era nisso que nosso casamento havia se transformado. Uma história cuidadosamente construída onde Tiago Vasconcelos era a mente financeira brilhante que construíra a Meridian Investimentos do nada, enquanto eu era a mulher sortuda que havia se casado bem. Não importava que eu tivesse escrito cada linha de código que fazia nossa plataforma de negociação funcionar. Não importava que eu tivesse passado anos desenvolvendo algoritmos que podiam prever micromovimentos do mercado com precisão incrível. Os investidores entraram, apertando a mão de Tiago com a reverência reservada a alguém que poderia multiplicar sua riqueza. Eu servi café da jarra de prata, invisível como um móvel, enquanto Tiago iniciava sua apresentação. Ele explicou os últimos refinamentos do algoritmo Pitcher com a confiança de alguém que entendia o que estava dizendo. Embora eu soubesse que ele havia memorizado minhas explicações como falas de uma peça de teatro. A rede neural processa aproximadamente 12 mil pontos de dados por segundo, ele disse, clicando em um slide que eu desenhara às 2 da manhã. Nosso modelo proprietário de machine learning se adapta em tempo real à volatilidade do mercado. Um investidor, um homem de olhar perspicaz, chamado Sr. Meirelles, de um hedge fund do Rio, levantou a mão. Como o algoritmo contabiliza padrões de negociação irregulares durante sessões fora do horário? O sorriso de Tiago nunca vacilou, mas eu vi a micropausa, o breve vislumbre de pânico antes que ele desviasse. Excelente pergunta. Vamos deixar isso para nossa análise técnica aprofundada no próximo trimestre. Agora, sobre aqueles retornos. Eu estava perto do serviço de café, minhas mãos firmes apesar da vontade de responder à pergunta do Sr. Meirelles. O algoritmo usava uma abordagem híbrida, combinando reconhecimento de padrões com detecção de anomalias, calibrada especificamente para períodos de negociação de baixo volume. Eu poderia ter explicado em 30 segundos. Em vez disso, reabasteci copos de água e permaneci em silêncio. Naquela noite, fomos para a casa dos pais de Tiago, em Angra dos Reis, para nosso jantar semanal em família. A propriedade dos Vasconcelos se estendia por mais de 1 hectare de perfeição cuidada, o tipo de lugar que sussurrava dinheiro antigo. Embora o pai de Tiago, o Sr. Olavo, tivesse feito sua fortuna em imóveis comerciais há apenas 20 anos. Dona Helena Vasconcelos nos cumprimentou na porta, dando um beijo no ar em Tiago, mal reconhecendo minha existência. Letícia, querida, ela disse, o querida caindo como um cubo de gelo em água morna. Você pode colocar o vinho na cozinha. A sala de jantar estava posta para 8. As irmãs de Tiago, Clara e Sofia, já estavam lá com seus namorados, ambos estudantes de direito que vinham das famílias certas. A conversa fluía ao redor de mim e não através de mim. Discussões sobre propriedades de veraneio e oportunidades de investimento que presumiam que eu não tinha nada a contribuir. A festa de noivado da Clara é no mês que vem, anunciou Dona Helena durante o pot roast. No Country Club, é claro, o filho do senador merece nada menos. Que maravilha, eu disse. Posso ajudar com... Sr. Olavo riu, me interrompendo. Letícia, querida, você se concentra em manter meu filho feliz. Deixa as mulheres que entendem dessas coisas lidarem com o planejamento da festa. As mulheres que entendem dessas coisas. Como se eu não tivesse gerenciado secretamente as carteiras de investimento delas por 2 anos, guiando-as em direção aos retornos que financiavam todo aquele estilo de vida. Eles não tinham ideia de que o consultor financeiro de confiança deles, aquele que o Sr. Olavo se gabava no clube de golfe, na verdade me repassava tudo para análise e estratégia. Naquela noite, após o jantar da família Vasconcelos, fiquei acordada, revivendo a risada desdenhosa do pai dele enquanto Tiago roncava ao meu lado.
O relógio na minha mesa de cabeceira marcava 3h47 da manhã, quando finalmente desisti de dormir e desci para fazer chá de camomila. A cozinha parecia diferente na escuridão, menos como um palco onde eu performava meus deveres conjugais e mais como um espaço onde eu podia de fato pensar. Sentei-me na ilha com meu laptop, pretendendo revisar algum código, mas em vez disso me peguei olhando fotos da minha mãe no Facebook. Ela havia postado sobre a reunião do Clube do Livro, sentada com as amigas na sala modesta de alguém em Belo Horizonte, e todas pareciam genuinamente felizes, de uma maneira que eu não conseguia mais me lembrar de sentir. A manhã seguinte trouxe outra performance, mas desta vez algo mudou. Tiago estava no seu lugar habitual, no balcão de café da manhã, rolando o telefone enquanto eu pousava seu prato perfeitamente preparado. Eu estava pensando na cirurgia da minha mãe, em como ela ficaria sozinha naquele pequeno apartamento tentando se virar com um andador. Preciso visitar minha mãe na semana que vem, eu disse, servindo o café dele. A cirurgia de substituição do quadril dela está marcada para quinta-feira. Tiago não tirou os olhos da tela. Aquela mulher ainda vive em um aluguel, não vive? Na idade dela. É embaraçoso. Aquela mulher. Não minha mãe, não a pessoa que me criou sozinha depois que meu pai morreu. Apenas aquela mulher. Senti minha mandíbula apertar enquanto pousava o bule de café com mais força do que o necessário. Ela fará uma cirurgia de grande porte, Tiago. Ela precisa de alguém lá. Então mande dinheiro para uma enfermeira. Não podemos ter você desaparecendo para Minas Gerais agora. A apresentação da Goldman está chegando. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa, ainda olhando para o telefone. Então, algo na tela o fez sorrir. Um sorriso de verdade, não o ensaiado que ele usava para clientes. O polegar dele moveu-se rapidamente, digitando uma resposta para o que quer que tivesse causado aquela alegria genuína que eu não via dirigida a mim há meses. Quando ele percebeu que eu estava olhando, ele rapidamente deletou o que quer que estivesse digitando e colocou o telefone virado para baixo. Na verdade, devo ir mais cedo hoje, ele disse, abandonando seu café da manhã pela metade. David Souza virá para discutir alguma reestruturação técnica. David Souza, o nome enviou um pequeno sinal de alerta pela minha mente, mas Tiago já estava subindo para pegar sua pasta. Ouvi a porta da garagem abrir e fechar, deixando-me sozinha com seus ovos frios e meu crescente mal-estar sobre aquela mensagem deletada e aquele sorriso repentino. 3 dias depois, eu estava no nosso escritório em casa, realizando o backup trimestral dos arquivos da Meridian Investimentos. Tiago insistia que mantivéssemos cópias pessoais de tudo, paranoico com crashes de servidor ou ataques cibernéticos. Os drives externos zumbiam enquanto terabytes de dados eram transferidos, e eu costumava usar esse tempo para revisar o código, verificando bugs ou oportunidades de otimização. Mas desta vez, uma pasta chamou minha atenção. Reestruturação, confidential, 3º trimestre. Meu dedo pairou sobre o mouse antes de eu clicar. Dentro estavam documentos datados de 3 semanas atrás que fizeram meu sangue gelar. Um rascunho de comunicado de imprensa anunciava David Souza como o novo diretor de tecnologia da Meridian Investimentos. Não consultor, não conselheiro, mas diretor de tecnologia. Meu papel, ou o que meu papel deveria ter sido se eu tivesse sido reconhecida. O organograma mostrava Tiago no topo, David diretamente abaixo dele e 3 novos sócios do clube dos ex-alunos da FGV preenchendo a equipe executiva. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, nem mesmo nas notas de rodapé ou apêndices. O documento final era pior. Um memorando intitulado Iniciativa de Eficiência Operacional descrevia planos para simplificar as operações, eliminando cargos redundantes. Redundante. 8 anos construindo cada sistema técnico que fazia a Meridian Investimentos funcionar e eu era redundante. No final, na caligrafia distinta de Tiago, havia uma nota. Implementação após o 2º trimestre. Assunto pessoal resolvido. Assunto pessoal. Era isso que eu tinha me tornado? Minhas mãos tremiam enquanto eu copiava tudo para uma partição oculta no meu laptop pessoal. O backup trimestral continuou seu progresso lento, enquanto eu absorvia a realidade de que minha eliminação havia sido planejada, documentada e agendada como qualquer outra transação comercial.
2 dias depois, eu precisava de ar e decidi almoçar no pequeno café perto do escritório da Mary Jane. Raramente comia fora sozinha, mas as paredes da nossa casa estavam começando a parecer que estavam se fechando. O lugar estava lotado com a habitual multidão de almoço do distrito financeiro. Eu tinha acabado de pedir um sanduíche quando Júlia, a secretária de Tiago, entrou com outra mulher que eu não reconheci. Elas se sentaram diretamente atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume agressivo de Júlia. Eu peguei meu telefone, fingindo ler enquanto apertava gravar. Então, a surpresa de aniversário no Terraço Itália está toda pronta, disse Júlia, sua voz carregando aquela excitação fofoqueira que significava que ela estava compartilhando informações privilegiadas. 40 convidados, sala de jantar privada, tudo. Aniversário de quem? Perguntou a amiga dela. Da esposa, mas não é realmente sobre isso. Tiago finalmente está pronto para fazer a mudança que ele estava planejando. Sabe, a situação que todos nós estávamos esperando que ele resolvesse. Elas riram e senti meu estômago embrulhar enquanto Júlia continuava. A coitada ainda traz o almoço dele toda terça-feira, como alguma dona de casa dedicada dos anos 50. Ela não tem ideia do que está por vir. Todo mundo no escritório sabe sobre a Alessandra. Todo mundo, menos eu, Alessandra. O nome me atingiu como água gelada. Mantive minha respiração estável, meus olhos fixos na tela do telefone enquanto gravava cada palavra. Ele realmente vai seguir em frente? Perguntou a amiga. Ah, com certeza. Ele está movimentando ativos há meses. Quando ela descobrir, não haverá mais nada para brigar. Os meninos da FGV sempre protegem o dinheiro deles. Elas continuaram conversando, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Paguei pelo meu sanduíche intocado e saí, meu telefone queimando no meu bolso com a evidência da minha própria destruição agendada. Caminhei por 1 hora pelas ruas da cidade, deixando o ar de setembro clarear minha cabeça enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. As mensagens de texto deletadas, as reuniões matinais com David Souza, os documentos de reestruturação e agora essa Alessandra que todos pareciam saber, exceto eu. Naquela noite, mandei uma mensagem para Raquel Gomes, minha amiga da USP que agora trabalhava em perícia financeira. Não nos falávamos há 2 anos, mas ela respondeu imediatamente, sugerindo que nos encontrássemos em um bar na Vila Madalena na noite seguinte. O lugar que ela escolheu era perfeito. Um boteco perto da Praça do Pôr do Sol, onde banqueiros e suas esposas nunca se aventuriam. Raquel estava exatamente igual, o cabelo ruivo preso no coque bagunçado que ela usara durante toda a pós-graduação. Ela me abraçou forte, depois se afastou para estudar meu rosto. Você parece alguém que descobriu que sua casa está construída sobre areia movediça, ela disse, pedindo 2 uísques para nós. Eu contei tudo a ela. Os documentos, a conversa que eu tinha ouvido, as mudanças de comportamento de Tiago, o apagamento sistemático das minhas contribuições para a Mary Jane. Raquel ouviu sem interromper, ocasionalmente balançando a cabeça enquanto reconhecia padrões. Letícia, isso não é apenas uma armação de divórcio, ela disse por fim, deslizando seu cartão de visitas pela mesa de madeira riscada. Isso é esvaziamento de ativos e posicionamento estratégico. Ele não está apenas planejando te deixar. Ele está planejando te deixar sem nada, enquanto faz parecer que você nunca contribuiu em nada. Ela pegou o tablet, mostrando-me casos semelhantes que havia investigado. Homens como Tiago não apenas vão embora, eles praticam terra arrasada. Eles destroem o que deixam para trás para garantir que a narrativa deles seja a única que sobreviva. As palavras de Raquel ecoaram na minha mente durante toda a viagem de volta de Vila Madalena. Homens como Tiago não apenas vão embora, eles destroem o que deixam para trás. Agarrei o volante com mais força ao entrar na nossa garagem às 11 da noite, encontrando Tiago desmaiado no sofá de couro do escritório dele, 3 copos vazios de Scott na mesinha lateral. Os papéis do comitê de planejamento da reunião de ex-alunos da FGV estavam espalhados sobre o peito dele, subindo e descendo com o ronco. Este havia se tornado o ritual de quinta-feira à noite dele, bebendo com os amigos da faculdade por videochamadas, revivendo seus dias de glória enquanto planejavam sua contínua dominação no mundo financeiro. Fiquei na soleira da porta, estudando-o por um momento. Mesmo inconsciente,
Ele mantinha aquela aura de privilégio. A boca levemente aberta, uma mão ainda segurando frouxamente o telefone. A tela acendeu com uma notificação de Alexandra. Apenas o nome dela, sem sobrenome nos seus contatos, como se ela já fosse íntima o suficiente para não precisar de mais identificação. Deixei-o lá e peguei meu laptop, indo para um banheiro de hóspedes no extremo oposto da casa. Parece absurdo trabalhar em um banheiro, mas era o único cômodo onde eu podia trancar a porta sem levantar questionamentos se Tiago acordasse. Baixei a tampa da privada, equilibrei meu laptop e sentei na borda da banheira com um bloco de notas. Se eu fosse me proteger da destruição planejada por Tiago, precisava construir algo mais forte do que a rede de contatos da FGV dele. Eu precisava me tornar invisível, da mesma forma que ele estava me tornando invisível, mas com um propósito. O primeiro passo foi criar a Nemesis Holdings. Eu havia aprendido sobre estruturação offshore enquanto ajudava os Vasconcelos a minimizar suas obrigações fiscais, montando suas shells nas Bahamas e suas holdings nas Ilhas Cayman. Agora, eu usava esse mesmo conhecimento para minha própria proteção. Cada entidade que criei parecia legítima no papel, com documentação adequada e números de registro que passariam por um escrutínio casual. Bahamas para a principal holding, subsidiárias nas Ilhas Cayman para os braços de investimento, e uma LLC em São Paulo para interface com as operações brasileiras. Às 3 da manhã, eu tinha 7 empresas interconectadas que existiam apenas em documentos legais e servidores criptografados, todas controladas por mim através de senhas que Tiago nunca pensaria em procurar. A oportunidade de armar essa estrutura veio mais cedo do que o esperado. Naquele domingo, estávamos na propriedade dos Vasconcelos para o jantar quando o pai de Tiago, o Sr. Olavo, começou a reclamar das taxas de hipoteca da propriedade deles na praia. Roubo de rodovia, Sr. Olavo resmungou, com seu segundo martini. 7% em um empréstimo jumbo. Mesmo com nosso score de crédito, esses bancos não têm mais respeito. Eu levantei os olhos do meu salmão mal tocado, uma ideia se formando com clareza cristalina. Sabe, alguns dos meus ex-alunos da USP começaram um fundo de investimento. Eles estão procurando oportunidades estáveis e de baixo risco, empréstimos garantidos por imóveis para famílias estabelecidas, esse tipo de coisa. As sobrancelhas de Dona Helena se ergueram ligeiramente. A primeira vez que ela demonstrou interesse em algo que eu disse em meses. Sério? Que tipo de termos? Muito melhores do que as taxas bancárias. Talvez 4,5%, horários de pagamento flexíveis. Eles preferem trabalhar com pessoas em quem podem confiar. Mantive minha voz casual, cortando outro pedaço de salmão. Eu poderia fazer uma apresentação se vocês quisessem. Em uma semana, eu estava orquestrando o negócio de uma vida. Os sócios de investimento que inventei tinham backgrounds impressionantes que fabriquei a partir de perfis do LinkedIn e diretórios de ex-alunos da FGV. Criei endereços de e-mail, números de telefone que encaminhavam para burner phones e até pedi a um amigo da USP para se passar por um dos sócios em uma breve ligação com o advogado do Sr. Olavo. A documentação era impecável, páginas e páginas de linguagem de empréstimo padrão que qualquer advogado reconheceria. Mas enterrado na subseção 47. Estava um único parágrafo sobre cláusulas de aceleração ligadas a mudanças materiais nos relacionamentos familiares do mutuário principal. O advogado de Olavo, um companheiro de golfe mais interessado na taxa de honorários do que na due diligence, folheou o documento durante uma revisão apressada de sexta-feira à tarde. Coisa padrão, ele disse ao Sr. Olavo. Na verdade, temos melhores do que eu costumo ver. O refinanciamento de 15 milhões de reais foi concluído na semana seguinte. Os Vasconcelos celebraram sua esperteza financeira no jantar, brindando suas habilidades de negociação astutas, enquanto eu sorria discretamente, sabendo que eles tinham acabado de me entregar uma arma carregada que poderia destruí-los com 7 minutos de aviso prévio. Mas a propriedade foi apenas o começo. O verdadeiro prêmio era a própria Meridian Investimentos. Durante nossas janelas de manutenção agendadas, quando os sistemas de negociação estavam offline para atualizações e patches, comecei o delicado processo de fragmentar o algoritmo Pitya. Foi como realizar uma cirurgia na minha própria criação, separando cuidadosamente componentes que foram projetados para funcionar como um todo integrado.
A beleza estava em como eu estruturei isso. Cada peça parecia ser uma atualização ou patch de rotina, coisas que Tiago tinha que aprovar como parte das operações normais. Ele assinava os formulários de autorização que eu colocava em sua mesa sem lê-los, geralmente falando ao telefone ou revisando portfólios. Só coisas técnicas, ele resmungava, rolando sua assinatura enquanto já pensava em sua próxima reunião. O que ele estava realmente assinando eram acordos de licenciamento entre a Meridian Investimentos e várias subsidiárias da Nemesis Holdings. Os componentes da rede neural eram licenciados de uma entidade, a modelagem preditiva de outra, os protocolos de processamento de dados de uma terceira. Individualmente, esses acordos pareciam relacionamentos padrão com fornecedores. Juntos, eles significavam que a Meridian Investimentos não era mais dona da própria tecnologia que a tornava valiosa. Eles estavam alugando o próprio cérebro de mim, e o contrato de aluguel tinha alguns termos muito específicos sobre o que aconteceria se os pagamentos parassem ou os contratos fossem violados. A peça final envolvia as irmãs de Tiago. Clara e Sofia sempre me trataram como a empregada, mas ficaram felizes o suficiente em aceitar minha assistência quando se tratou de seus fundos fiduciários. Durante um dos nossos jantares em família, quando elas estavam reclamando das implicações fiscais em suas distribuições, ofereci-me para ajudar a reestruturar os fundos para maior eficiência. Você entende dessas coisas? Clara perguntou, sua surpresa beirando o insulto. Aprendi algumas coisas, eu disse modestamente, sem mencionar que meu doutorado incluía extensos cursos de modelagem financeira. A reestruturação que propus parecia brilhante no papel. Melhor tratamento fiscal, rendimentos mais altos, acesso mais flexível aos fundos. O que elas não notaram foi que o pai delas teve que assinar como garantidor para certas obrigações que estavam intrinsecamente ligadas aos seus empréstimos imobiliários através de uma complexa teia de cláusulas de cross-default. Um dominó caía. Todos cairiam. Você é tão querida por nos ajudar, Sofia disse, dando um beijo no ar na minha bochecha depois de assinar os papéis, especialmente considerando seu background. Meu background. Como se ter crescido na classe média em Belo Horizonte fosse uma doença pela qual eu deveria me desculpar. Eu sorri e aceitei a condescendência delas, sabendo que as assinaturas delas haviam acabado de completar a arquitetura financeira que faria o mundo delas desmoronar quando eu decidisse puxar o gatilho. Quando terminei de construir minha avalanche, ela estava invisível, mas onipresente, tecida em cada aspecto de suas vidas financeiras como um vírus, esperando para ser ativado. 3 semanas se passaram desde que concluí a arquitetura financeira da minha vingança, e o peso de carregar esse segredo sozinha estava começando a rachar minha fachada cuidadosamente mantida. Foi quando minha mãe ligou para dizer que estava vindo me visitar. Ela havia reservado o voo sem perguntar, simplesmente anunciando que ficaria no fim de semana. Tiago revirou os olhos quando eu lhe disse, resmungando algo sobre ter que aturar a sabedoria mineira, enquanto ele tinha networking importante para fazer. Minha mãe chegou em uma sexta-feira à tarde, enquanto Tiago estava no escritório. Quando abri a porta, ela me deu uma longa olhada e me puxou para um abraço que durou mais do que nosso cumprimento habitual. Ela estava mais magra do que eu me lembrava, mas seus braços ainda eram fortes, ainda capazes de me manter inteira quando eu sentia que ia desmoronar. Ela não comentou sobre a casa, os móveis caros, ou qualquer um dos símbolos de status que Tiago insistia que exibíssemos. Ela apenas estudou meu rosto com aqueles olhos castanhos perspicazes que sempre me enxergavam através de mim. Você perdeu peso, ela disse, colocando sua mochila gasta no nosso foyer de mármore. Estou ocupada, eu respondi, levando-a para a cozinha. Fizemos small talk enquanto eu preparava chá, conversando sobre o clube do livro e o neto recém-nascido da vizinha. Mas quando o BMW de Tiago estacionou na garagem mais cedo do que o esperado, senti meu corpo inteiro tensionar. Minha mãe notou imediatamente como eu endireitei a coluna, como minhas mãos moveram-se para alisar meu cabelo, como eu chequei rapidamente minha aparência no reflexo do micro-ondas. Tiago entrou apressado, deu um beijo superficial na bochecha da minha mãe, que mal fez contato e anunciou que tinha um fim de semana de golfe com clientes. Ele sairia cedo no sábado de manhã e voltaria no domingo à noite.
O alívio que senti com a partida dele deve ter transparecido no meu rosto, porque minha mãe esticou a mão sobre o balcão e apertou a minha assim que o carro dele desapareceu pela rua. Na manhã de sábado, depois que Tiago saiu ao amanhecer para seu passeio de golfe, minha mãe fez ovos mexidos e torradas enquanto eu me sentava na mesa da cozinha de pijama pela primeira vez em anos. O sol da manhã entrava pelas janelas e, por um momento, senti como se estivesse de volta à nossa antiga cozinha em Belo Horizonte, antes de Tiago, antes da Mary Jane, antes de eu aprender a me diminuir. Há quanto tempo ele é assim tão cruel? Minha mãe perguntou de repente, sem levantar os olhos dos ovos que estava servindo. A pergunta me atingiu de forma inesperada e senti lágrimas brotarem nos meus olhos antes que eu pudesse impedi-las. Eu não sei o que você quer dizer. Ela se virou para me encarar, sua expressão suave, mas determinada. Minha filha, eu vi você se encolher quando o carro dele parou ontem. Você checou sua aparência 3 vezes antes que ele entrasse pela porta. Você pediu desculpas pela marca do chá na sua própria casa. Então, pergunto de novo. Há quanto tempo a barragem se rompeu? Eu contei tudo a ela, em meio a soluços sufocados. O apagamento sistemático da Mary Jane, o clube dos meninos da FGV que havia me substituído, as conversas ouvidas sobre a Alessandra, o planejamento de divórcio que eu descobri. Minha mãe ouviu sem interromper, ocasionalmente esticando a mão para apertar a minha, ou empurrar lenços de papel pela mesa. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Seu pai teve uma primeira esposa, ela disse, finalmente, antes de mim. Ela demorou muito para ir embora. Continuava achando que as coisas melhorariam, que ele mudaria. Quando ela finalmente conseguiu sair, havia perdido tudo. Não apenas dinheiro, mas a si mesma. Ela se levantou e me puxou para cima. Vamos. Vamos arrumar uma mala de fuga para você, por precaução. Passamos a tarde enchendo uma pequena mala com o essencial. Roupas, cópias de documentos importantes que eu estava reunindo, dinheiro que eu vinha sacando lentamente em pequenas quantias. Minha mãe me ajudou a se escondê-la atrás de equipamentos de esqui velhos no depósito do porão, um lugar onde Tiago nunca se aventurava. Quando você estiver pronta para sair, ela disse, você me liga, dia ou noite, eu estarei aqui. Na terça-feira, depois que minha mãe partiu, eu estava trabalhando em casa quando a campainha tocou. Um entregador estava parado lá com um elaborado buquê de peônias. Peônias cor-de-rosa e brancas suaves que devem ter custado uma fortuna. Mencionei uma vez, anos atrás, que peônias eram minhas flores menos favoritas. Elas pareciam exageradas e ostentosas para mim, mas aparentemente outra pessoa as amava. O cartão era pequeno, cor creme com bordas douradas. Mal posso esperar pela sua liberdade. Minhas mãos tremeram enquanto eu levava o buquê para dentro. Isso não era para mim. O entregador havia cometido um erro, ou talvez este fosse exatamente o erro que eu precisava ver. Encontrei o cartão da floricultura e liguei, afetando uma voz alegre. Oi! Acabei de receber um lindo buquê, mas quero ter certeza de que o pedido fixo está correto para a próxima semana. Ah, sim, senhora Vasconcelos, gorjeou o florista. O arranjo semanal do Sr. Vasconcelos para a senhora Alessandra Siqueira. Devemos continuar entregando no Hotel Emiliano no centro, suíte 1247? Isso é perfeito, consegui dizer. O mesmo horário, toda terça-feira às 14h, como de costume. Ele tem sido tão consistente nos últimos 6 meses. A senhora Siqueira tem sorte de ter um amigo tão devotado. 6 meses. Enquanto eu tentava salvar nosso casamento, ele estava enviando peônias para outra mulher toda semana no hotel onde ele supostamente tinha reuniões com clientes. Suíte 1247. Eu anotei com uma mão firme, embora por dentro eu estivesse gritando. 2 semanas depois, Tiago insistiu que eu o acompanhasse ao jantar de ex-alunos da FGV. Precisamos apresentar uma frente unida, ele disse, sem notar a ironia. Ele me posicionou na mesa das esposas, no canto, enquanto ele cortejava potenciais investidores perto do bar. Sentei-me entre a terceira esposa de um cirurgião plástico e a namorada de um gerente de hedge fund que não devia ter mais de 22 anos, ambas discutindo casas de férias enquanto eu empurrava o salmão no meu prato. Então, ouvi a voz de Tiago ecoando pela sala. Alguém havia perguntado sobre o algoritmo da Mary Jane,
e Tiago estava explicando o meu trabalho, detalhando os modelos matemáticos específicos que desenvolvi durante meu doutorado. Ele até usou minhas frases exatas das nossas discussões matinais anos atrás, quando ainda éramos parceiros em mais do que apenas no nome. Forcei-me a sorrir e a acenar quando a esposa do cirurgião plástico perguntou se eu tinha orgulho do sucesso do meu marido. Do outro lado do salão, cruzei o olhar com o de professor Tomás Moreira, meu antigo professor da USP, que havia sido orientador da minha dissertação. Ele estava perto do bar e o olhar que ele me deu foi de total compreensão. Ele sabia exatamente o trabalho que Tiago estava descrevendo. Ele levantou ligeiramente o copo de água na minha direção. Um reconhecimento silencioso da verdade que ambos sabíamos, mas não podíamos falar naquela sala cheia de aliados de Tiago. No dia seguinte, dirigi até o depósito que havia alugado sob uma das minhas LLCs da Nemesis Holdings. Lá dentro, eu havia criado uma espécie de centro de comando. Caixas de papelão revestiam as paredes, cada uma cuidadosamente etiquetada e contendo diferentes aspectos das minhas evidências. Documentos financeiros mostrando a remoção sistemática do meu nome de patentes e contratos. E-mails impressos entre Tiago e o advogado dele discutindo a estratégia de saída mais limpa. A conversa gravada do café onde Júlia ria da minha ignorância. Passei horas configurando os gatilhos automatizados que executariam tudo simultaneamente assim que fossem ativados. Cada envelope foi preparado, selado e rotulado. Um para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, contendo evidências da deturpação de Tiago aos investidores, um para a hipotecária do Sr. Olavo com o aviso de aceleração, um para o escritório de financiamento da PUC-Rio, congelando os fundos fiduciários, e um especial para Tiago contendo apenas 7 linhas que detalhariam exatamente como o império dele dependia de sistemas que ele nunca se dera ao trabalho de entender. Tranquei o depósito e voltei para casa com o envelope selado guardado com segurança na minha bolsa de laptop. Hoje era meu 32º aniversário, embora Tiago não o tivesse mencionado uma vez nesta manhã. Em vez disso, ele me lembrou 2 vezes do jantar no Terraço Itália, insistindo para que eu estivesse pronta às 7 em ponto. A pretensão de celebração enquanto planejava minha execução pública teria sido risível se não fosse tão cruel. Quando cheguei em casa às 4h30, Tiago já estava lá, em nosso quarto, com 3 vestidos espalhados na cama. A presença dele no nosso closet, manuseando minhas roupas, parecia uma violação. Ele segurou-me um vestido de coquetel vermelho que usei na festa de Natal da empresa no ano passado, examinando-o com o olho crítico de alguém que seleciona adereços para uma performance. Use algo sofisticado hoje à noite, ele disse sem olhar para mim. Não aquela coisa preta que você sempre usa. Teremos pessoas importantes lá. Peguei o simples vestido tubinho preto do meu lado do closet, aquele que ele acabou de dispensar. Era elegante na sua simplicidade. Comprado com meu próprio dinheiro antes de nos casarmos, de uma época em que eu me vestia para mim mesma, e não para as expectativas dele. Acho que vou usar este. Ele se virou para me encarar, sua mandíbula apertando do jeito que fazia quando eu o desafiava em pequenas coisas. Tiago, eu acabei de dizer... É o meu jantar de aniversário, não é? Eu o interrompi, encontrando o olhar dele firmemente. Devo usar o que me deixa confortável. Algo piscou no rosto dele. Surpresa, talvez, ou cálculo. Ele não esperava resistência. Não hoje. Quando ele achava que eu estava caminhando cegamente para a armadilha dele, ele deu de ombros e voltou para o lado dele do closet, puxando seu terno Armani azul marinho. Sentei-me na minha penteadeira, aplicando maquiagem enquanto ele se vestia, observando-o no espelho enquanto ele abotoava suas abotoaduras. Elas eram novas, de platina com pequenas safiras que capturavam a luz. Eu nunca as tinha visto antes, mas reconheci a caixa de joias em sua cômoda, da Vivara, a mesma loja onde Alessandra Siqueira havia postado fotos no Instagram no mês passado. Embora Tiago não soubesse que eu a tinha pesquisado depois de descobrir as peônias. Essas abotoaduras são lindas, eu disse, aplicando rímel com a mão firme. Um presente de um cliente. Ele respondeu muito rapidamente, sem encontrar meus olhos no espelho. Por fechar o negócio com a Patterson. O negócio com a Patterson havia sido fechado 3 meses atrás, mas eu não apontei isso.
Em vez disso, enfiei a mão na minha bolsa de laptop e transferi o envelope preto para minha bolsa de noite, sentindo seu peso como uma arma carregada. Os gatilhos automatizados foram configurados para ativar às 8h47 da noite em ponto, sincronizados para executar no momento em que eu lhe entregasse o envelope. 7 minutos a partir daquele momento, o mundo inteiro dele começaria a desmoronar. A viagem até o Terraço Itália levou 20 minutos pelo trânsito da noite. Tiago passou o tempo no telefone, digitando rapidamente enquanto eu observava as luzes da cidade passarem borradas. Em um momento, ele riu de algo na tela e vislumbrei o nome de Júlia antes que ele afastasse o telefone. Eles provavelmente estavam coordenando os detalhes finais da minha humilhação. O Terraço Itália ocupava o andar de cima de um prédio no centro. Sua sala de jantar privada era um estudo de luxo calculado. Quando as portas do elevador se abriram, eu já podia ouvir vozes e risadas por trás das portas de vidro fosco. Tiago colocou a mão na minha lombar, guiando-me para frente como com um cordeiro para o abate. A sala estava lotada com 40 convidados, e meu estômago se revirou ao reconhecer os rostos. Cada pessoa era do mundo de Tiago. Seus amigos da FGV, seus sócios da Meridian Investimentos, suas esposas e namoradas que frequentavam os mesmos clubes exclusivos e passavam férias em Angra dos Reis. Nenhum dos meus amigos estava lá, nem mesmo conhecidos da minha rede de ex-alunos da USP. Isso não era uma celebração de aniversário. Era uma plateia cuidadosamente selecionada para a performance de Tiago. A disposição dos assentos me disse tudo o que eu precisava saber. O cartão de lugar de Tiago estava na cabeceira da mesa, dominando a sala. O meu estava na ponta, isolado como se fosse um detalhe tardio. Mas a verdadeira revelação foi o cartão de lugar à direita de Tiago. Alessandra Siqueira, impresso na mesma caligrafia elegante de todos os outros. Ela já estava lá, vestindo um vestido branco que destacava seus cabelos loiros, rindo de algo que David Souza estava dizendo. Ela levantou os olhos quando entramos e o olhar dela encontrou o meu por uma fração de segundo antes de desviar. Feliz aniversário, Letícia, disse Dona Helena Vasconcelos, beijando minha bochecha no ar com lábios que mal se moviam. O sorriso dela era o tipo que você daria a alguém em um funeral, cheio de pena e reconhecimento desconfortável. Sentei-me na ponta da mesa, cercada pelas esposas mais jovens, que imediatamente começaram a discutir seu instrutor de pilates. O espumante já estava fluindo, taças constantemente reabastecidas por garçons atenciosos. Notei como as pessoas continuavam olhando para mim, depois desviavam o olhar quando eu as olhava. Júlia realmente sorriu com escárnio quando nossos olhares se encontraram, levantando o copo em um brinde zombeteiro. O jantar progrediu com dolorosa previsibilidade. 7 pratos de comida elaborada que eu não conseguia sentir o gosto, acompanhados por vinhos que Tiago selecionou para impressionar sua plateia. Ele dominou a conversa na ponta da mesa, contando histórias sobre negócios e conquistas, enquanto Alessandra tocava seu braço e ria em todos os momentos certos. Quando a sobremesa chegou, um elaborado soufflé de chocolate com uma única vela, a sala estava zumbindo de expectativa. Tiago se levantou, batendo na sua taça de cristal com uma colher de prata. O burburinho cessou imediatamente, todos os olhos se voltando para ele enquanto ele comandava a atenção da sala. Ele parecia confiante, poderoso, o retrato do homem de sucesso que sempre quis ser. Seu sorriso era uma coisa mais fria que eu já tinha visto. Antes de brindarmos ao aniversário de Lê, ele começou, sua voz carregando aquele tom particular de alguém prestes a entregar uma piada. Eu tenho um anúncio a fazer. A sala prendeu a respiração. Eu podia sentir 40 pares de olhos se movendo entre Tiago e eu, esperando o golpe pousar. Parabéns, fracasso, ele disse, olhando diretamente para mim. Chegamos ao fim. A risada irrompeu como espumante de uma garrafa agitada, explosiva e efervescente. Seus irmãos de fraternidade da FGV levantaram os copos, torcendo como se tivessem acabado de testemunhar um touchdown vitorioso. As esposas riram atrás das mãos manicuradas, enquanto Alessandra realmente aplaudiu. Seu vestido branco a fazia parecer uma noiva em seu próprio jantar de ensaio. Eu não vacilei. Eu não chorei.
Eu não lhes dei a devastação que eles pagaram para ver. Em vez disso, enfiei a mão na minha bolsa e puxei o envelope preto, levantando-me lentamente e percorrendo o comprimento da mesa com passos medidos. A risada começou a sumir enquanto eles me observavam me aproximar de Tiago com algo que não esperavam, com postura completa. Eu deslizei o envelope pela mesa de mármore em direção a ele, minha voz perfeitamente estável quando falei. Antes de você comemorar, é bom você explicar às suas irmãs por que a mensalidade da faculdade delas desaparece, aos seus pais porque a mansão e os carros deles evaporam em minutos, e aos seus sócios porque a empresa morre antes da sobremesa ser servida. O silêncio foi absoluto. O sorriso triunfante de Tiago vacilou enquanto ele olhava para o envelope. Depois de volta para mim. A mão dele hesitou antes de pegá-lo, e eu vi a primeira rachadura em sua confiança. Aproveite o soufflé, eu disse, virando e caminhando em direção à porta. Você tem cerca de 7 minutos. Atrás de mim, ouvi o rasgar do papel quando Tiago abriu o envelope. Eu já estava no elevador quando o primeiro telefone começou a vibrar, depois outro, depois dezenas, à medida que os gatilhos automatizados que eu havia programado começaram sua destruição sincronizada. As portas do elevador se fecharam ao som da voz do Sr. Olavo gritando algo sobre seu advogado. Caminhei pelo lobby do Terraço Itália e saí para o ar frio da noite, meus saltos clicando no pavimento enquanto eu seguia para o meu Tesla estacionado do outro lado da rua. Lá dentro, abri meu laptop e assisti aos painéis que configurei acenderem com mensagens de confirmação. Os avisos de aceleração de empréstimo, os bloqueios do sistema, os congelamentos de fundos fiduciários, cada dominó caindo exatamente como planejado. Através das janelas do chão ao teto do Terraço Itália, pude ver o caos irrompendo na sala de jantar privada. Tiago estava rasgando freneticamente o envelope enquanto o pai dele abria caminho pela multidão em direção à varanda, telefone já pressionado na orelha. Pelo para-brisa do meu Tesla, observei o Sr. Olavo Vasconcelos caminhar de um lado para o outro. Seu braço livre gesticulando descontroladamente enquanto ele gritava com quem quer que fosse o infeliz que atendesse sua ligação. A essa altura, Dona Helena Vasconcelos havia derrubado uma bandeja inteira de taças de espumante em sua pressa para pegar o telefone, o cristal estilhaçando no chão de mármore como diamantes espalhados. O som deve ter sido tremendo. Embora eu não pudesse ouvi-lo da minha posição do outro lado da rua, liguei o carro e dirigi até minha casa em Pinheiros, a que comprei através da Nemesis Holdings 14 meses antes. Tiago nunca soube sobre este lugar. Ele pensava que eu passava minhas noites ocasionais no apartamento da minha mãe ou em hotéis baratos quando eu alegava precisar de espaço. O sobrado de 3 andares ficava em uma rua tranquila e arborizada, longe o suficiente do distrito financeiro de São Paulo para que ninguém do círculo de Tiago tropeçasse acidentalmente nele. Este era o meu santuário, mobiliado de forma simples, mas confortável, com peças que eu mesma escolhi, pagas com taxas de consultoria, que Tiago nunca soube que eu havia ganhado revisando código para startups sob um pseudônimo. Assim que entrei, coloquei meu laptop na mesa da cozinha e abri os painéis de monitoramento que havia configurado. O número de chamadas perdidas no meu telefone já havia chegado a 47, mas eu o coloquei no silencioso e o deixei virado para baixo. A verdadeira história estava se desenrolando na minha tela, em fluxos de dados em tempo real e logs de sistema que pintavam um quadro de colapso operacional completo. A plataforma de negociação principal da Meridian Investimentos ficou escura exatamente às 8h54 da noite, 7 minutos depois que eu entreguei o envelope a Tiago. Os sistemas de backup tentaram entrar em ação, mas se encontraram trancados atrás de autenticação biométrica que não conseguiam contornar. Os portais de clientes exibiam mensagens de erro em idiomas que se alternavam aleatoriamente, mandarim para sueco para árabe. Um pequeno toque que adicionei simplesmente porque eu podia. David Souza estava enviando e-mails cada vez mais frenéticos para a equipe de desenvolvimento, cada um mais desesperado do que o anterior, exigindo que alguém explicasse por que ele não tinha acesso administrativo aos sistemas que supostamente controlava. Raquel me enviou atualizações criptografadas a cada poucas horas. A mansão dos Vasconcelos, em Angra dos Reis, havia recebido aviso de aceleração imediata do empréstimo.
A hipotecária estava iniciando processos de execução que teriam a propriedade sob administração judicial em 10 dias, a menos que 14 milhões de reais aparecessem imediatamente. O escritório de financiamento da PUC-Rio havia congelado as contas de Clara e Sofia depois que os pagamentos dos fundos fiduciários foram revertidos. Ambas as irmãs estavam atualmente bloqueadas de seus portais estudantis, incapazes de acessar notas, históricos ou até mesmo suas contas de e-mail da universidade. Fiz uma xícara de chá e sentei-me na minha sala de estar, cercada pelo silêncio abençoado de um espaço que pertencia inteiramente a mim. Sem atuar, sem fingir, sem andar em ovos, perguntando-me com que humor Tiago voltaria para casa. A ironia não me escapou. Ao destruir o mundo deles, eu finalmente encontrei a paz no meu. Por 3 dias mantive esse silêncio, observando o império deles desmoronar através de pontos de dados e falhas de sistema, enquanto ignorava os recados cada vez mais desesperados que enchiam meu telefone. Na manhã do 4º dia, minha campainha tocou às 6h43 da manhã. Através da câmera de segurança que eu havia instalado, vi Tiago parado nos degraus do meu sobrado. Ele parecia uma pessoa completamente diferente do homem que estava triunfante no Terraço Itália apenas 72 horas antes. Seu terno Armani estava amassado e manchado, o mesmo da festa. Seu anel de formatura da FGV estava visivelmente ausente de seu dedo, provavelmente penhorado para dinheiro rápido. A barba designer que ele mantinha cuidadosamente havia se transformado em uma barba real desgrenhada, e seus olhos tinham o olhar vazio de alguém que não dormia há dias. Abri a porta, mas não o convidei a entrar, deixando-o parado no degrau enquanto eu permanecia na soleira, com a caneca de café na mão. A manhã estava fria e notei que ele tremia levemente em seu paletó amassado. "Por favor", ele disse, e a palavra parecia doer fisicamente. Saiu rachada e estranha, como se a boca dele nunca tivesse formado aquelas sílabas antes. Este homem que havia comandado salas de reunião e dominado conversas não conseguia sequer encontrar meus olhos enquanto estava parado na minha porta como um mendigo. "Por favor, o quê, Tiago?" Perguntei, tomando um gole do meu café. "A empresa se foi, tudo está congelado. Meus pais estão perdendo a casa, Clara e Sofia não conseguem se formar. A CVM está me investigando pessoalmente por deturpação de ativos tecnológicos aos investidores." A voz dele falhou na última palavra. "Apenas me diga o que você quer. Diga-me como consertar isso." "Você não pode consertar isso", eu respondi simplesmente. "Você só pode viver com as consequências das suas escolhas, assim como você esperava que eu vivesse com as minhas." Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um envelope amassado. "Meu advogado disse para te entregar isto." O papel timbrado da Borges em Associados era impressionante, assim como a espessura do pacote. 23 páginas de ameaças legais, alegando extorsão, roubo de segredos comerciais, infligimento intencional de sofrimento emocional e várias outras interpretações criativas do direito criminal. Eu sorri ao folhear, reconhecendo a linguagem desesperada de advogados que sabiam que não tinham caso, mas precisavam justificar sua retenção. "Você deve ir", eu disse a Tiago, começando a fechar a porta. "Isso não acabou", ele disse, encontrando uma faísca de sua antiga arrogância. "Meus advogados vão te destruir." Naquela tarde, encaminhei o pacote Borges e Associados para Catarina Cavalcante, minha advogada da Cavalcante Advocacia Estratégica. Catarina era brilhante, implacável e vinha se preparando para esse cenário exato há meses. Em 2 horas, ela havia elaborado uma resposta que incluía documentação provando que eu era dona de cada linha de código, na qual a Meridian Investimentos confiava. Ela anexou a gravação de áudio do café onde Júlia discutia o plano de Tiago de cortar Letícia completamente assim que os investidores estivessem garantidos. Ela incluiu e-mails entre Tiago e David Souza planejando minha demissão. Toda a ameaça que Borges e Associados havia feito tornou-se prova da tentativa de roubo de minha propriedade intelectual por parte de Tiago. 2 dias depois, minha campainha tocou novamente. Desta vez, a câmera de segurança mostrou Alessandra Siqueira parada nos meus degraus. Ela usava jeans e um suéter simples, o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo. Foram-se o vestido branco e a maquiagem perfeita do Terraço Itália.
Ela parecia mais jovem, mais vulnerável e surpreendentemente nervosa. Abri a porta, mas novamente não a convidei a entrar. Não estou aqui como nada de Tiago, ela disse rapidamente. Estou aqui porque venho reunindo evidências dos negócios fraudulentos dele com as carteiras dos meus clientes. Ele estava usando minha posição na Goldman para acessar informações privilegiadas. Ela estendeu um pendrive. Está tudo aqui. Registros de negociação, e-mails, conversas gravadas onde ele discute explicitamente o uso de informações materiais não públicas. Eu a estudei por um momento. Por que você me daria isso? Porque ele destruiu minha carreira da mesma forma que tentou destruir a sua. A única diferença é que você viu isso acontecer e revidou. Ela fez uma pausa. Pensei que talvez pudéssemos trabalhar juntas. Peguei o pendrive, mas balancei a cabeça. Agradeço, mas não preciso de uma aliança. Tenho tudo o que é necessário para garantir que Tiago enfrente as consequências apropriadas. Estendi a mão no meu bolso e entreguei a ela um cartão de visitas. Este é o investigador da CVM que tem me ligado. Ele ficaria muito interessado no que você documentou. Alessandra pegou o cartão, assentiu uma vez e foi embora. Fechei a porta e voltei para o meu laptop, onde outra dúzia de alertas de sistema confirmava que o mundo de Tiago continuava seu colapso metódico. O desmantelamento estava completo, e eu nem precisei sair do meu sobrado para vê-lo acontecer. Fechei a porta atrás de Alessandra e voltei para o meu laptop, onde Catarina Cavalcante acabara de enviar um e-mail marcado como urgente. O conselho da Meridian Investimentos havia convocado uma reunião de emergência para amanhã de manhã, às 9. Eles queriam discutir a crise tecnológica e haviam descoberto, através de sua investigação frenética, que todos os caminhos levavam de volta a Nemesis Holdings. Catarina já os havia informado que eu estaria presente, não como a esposa afastada de Tiago, mas como a proprietária controladora de toda a infraestrutura técnica deles. Na manhã seguinte, vesti um terno azul marinho que havia comprado especificamente para este momento. Não era de grife, nem chamativo, apenas profissionalmente elegante, de uma forma que dizia que eu era séria. Os escritórios da Meridian Investimentos ocupavam o 32º andar de um arranha-céu em São Paulo, o mesmo prédio onde eu havia servido café para investidores que olhavam através de mim. Desta vez, quando entrei por aquelas portas de vidro, os olhos da recepcionista se arregalaram em reconhecimento e confusão. A sala de reuniões ficou em silêncio quando entrei. 7 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa de mogno polido, incluindo Tiago, que parecia ter envelhecido 5 anos na última semana. David Souza estava lá, seu MBA da FGV inútil diante da complexidade técnica real. Sr. Olavo ocupava seu assento habitual, apesar de não poder mais pagar a taxa da garagem do prédio. Não peguei a cadeira que haviam preparado para mim na ponta da mesa. Em vez disso, caminhei até a tela de apresentação e conectei meu laptop com eficiência prática. O primeiro slide apareceu mostrando a estrutura completa de propriedade do algoritmo Pitya. Senhores, comecei, notando como eles estremeceram com meu tratamento formal. Vocês convocaram esta reunião para discutir a crise tecnológica de vocês. Permitam-me esclarecer a posição de vocês. Cada linha de código, da qual a Meridian Investimentos depende, pertence à Nemesis Holdings, que é integralmente de minha propriedade. Os acordos de licenciamento sob os quais vocês têm operado expiraram no momento em que Tiago anunciou publicamente nosso divórcio no Terraço Itália, acionando a cláusula de moralidade na subseção 12. Cliquei para o próximo slide, mostrando os registros de patentes, todos datados e registrados sob meu nome de solteira antes que a Meridian Investimentos existisse. Criei o algoritmo Pitya durante meu trabalho de doutorado na USP. As patentes foram arquivadas sob meu nome de solteira, Leticia Lima, e é por isso que a due diligence de vocês nunca as encontrou. O membro do conselho, Marco Silveira, um capitalista de risco de cabelos grisalhos, que sempre foi o mais pragmático do grupo, inclinou-se para a frente. O que você quer? Eu sorri e avancei para o próximo slide. Vocês têm 2 opções. Opção 1. Me reconheçam como a fundadora e proprietária majoritária da Meridian Investimentos, com 70% das ações, com base na avaliação da propriedade intelectual que criei. Tiago retém 5%. O conselho divide os 25% restantes. Opção 2.
Eu vendo tudo para a Quantum Partners por migalhas e vocês explicam aos seus investidores por que suas carteiras agora não valem nada. Isso é extorsão, Tiago cuspiu, encontrando sua voz pela primeira vez. Não, eu respondi calmamente. Isto é capitalismo. Eu possuo algo que vocês precisam. Estou oferecendo-me para vendê-lo a vocês por um preço justo. O fato de vocês nunca terem se dado ao trabalho de garantir a propriedade da tecnologia fundamental da sua empresa não é um problema meu para resolver. O conselho trocou olhares. Eles estavam encurralados, e todos na sala sabiam disso. Sem o Pitya, a Meridian Investimentos, era apenas mais uma empresa de investimentos com escritórios bonitos e nenhuma vantagem competitiva. Precisamos de tempo para discutir, Marco Silveira disse com cautela. Vocês têm 1 hora, eu respondi, fechando meu laptop. Minha advogada está esperando no lobby com os contratos. Decidam-se rapidamente, porque a Quantum Partners está ansiosa para adquirir esses ativos. Passei aquela hora em um café do outro lado da rua, observando pela janela enquanto mensageiros chegavam ao prédio, provavelmente advogados e consultores sendo convocados para consulta de emergência. Quando voltei, os contratos estavam assinados. Eu era agora a proprietária majoritária da empresa que havia construído, do nada. 3 dias depois, o jornal Valor Econômico publicou sua investigação. As manchetes se estendiam pela primeira página da seção de negócios. A gênia fantasma que construiu e reconstruiu a Meridian Investimentos. A repórter, Susana Almeida, havia feito seu dever de casa. Ela entrevistou o professor Tomás Moreira da USP, que confirmou que eu havia sido a única criadora do algoritmo Pitya. Ela falou com ex-funcionários que se lembravam de eu codificando a noite toda, enquanto Tiago participava de eventos de networking. A linha do tempo era devastadora, mostrando como cada um dos principais sucessos da Meridian correspondia às melhorias que eu havia feito no algoritmo, enquanto meu apagamento sistemático dos registros da empresa coincidia com Tiago trazendo sua rede da FGV. O artigo incluía uma foto da minha formatura na USP, ao lado do meu orientador de doutorado, exibindo um painel de apresentação mostrando a estrutura inicial do Pitya. Ao lado dela estava uma foto recente de Tiago em uma conferência do setor, apresentando o meu trabalho como sua própria inovação. O contraste era condenatório. Meu telefone vibrou com pedidos de entrevista da CNN Brasil, Exame e Folha de São Paulo. Mas recusei todos. A verdade era pública agora, e eu tinha trabalho mais importante a fazer. Agendei uma reunião com a Quantum Partners, não como uma vendedora desesperada, mas como alguém com ativos para alavancar. Nos encontramos na sala de conferências deles, com vista para o Parque Ibirapuera, a mesma sala onde Tiago, uma vez, lhes havia apresentado uma parceria que eles recusaram. 40 milhões de reais pelo algoritmo Pitya completo. Eu declarei simplesmente. Licença não exclusiva com uma cláusula de não concorrência de 5 anos para o setor financeiro. Eles concordaram em 10 minutos. A transferência bancária foi confirmada na hora do almoço. Naquela tarde, assinei o contrato de aluguel dos escritórios da Athena Finanças, 6 andares abaixo, onde a Meridian Investimentos estava começando sua espiral da morte. Eu já havia recrutado minha equipe, a doutora Sara Okoro, que o Banco Central havia preterido para promoção 3 vezes, apesar de seu trabalho inovador em modelagem de política monetária. Jéssica Martinez, cujos algoritmos revolucionários de avaliação de risco haviam sido creditados ao seu supervisor masculino na Goldman. Amy Ferreira, uma coder cujas inovações em negociação de alta frequência haviam gerado milhões para empresas que se recusavam a promovê-la, além de desenvolvedora júnior. Enquanto estávamos em nossos novos escritórios, olhando para o skyline da cidade, Sara levantou sua caneca de café em um brinde, aos negligenciados e subestimados. Enquanto celebrávamos nosso começo, Tiago estava enfrentando seu fim. A investigação da CVM havia descoberto anos de deturpação aos investidores. Com as evidências de Alessandra, eles tinham prova de insider trading. Seus parceiros da FGV se distanciaram publicamente, alegando que haviam sido enganados sobre as origens das tecnologias. David Souza renunciou e voltou à consultoria. Os investidores retiraram seus fundos em massa e,
Em 2 semanas, a Meridian Investimentos existia apenas no papel. Sr. Olavo Vasconcelos pediu falência em uma terça-feira. A mansão em Angra dos Reis foi vendida em leilão para cobrir dívidas. Dona Helena mudou-se para a casa da irmã em Perdizes, sua posição social destruída. Clara e Sofia se transferiram para faculdades estaduais, aceitando empregos em lojas de departamento para pagar o aluguel do pequeno apartamento que agora compartilhavam. A dinastia Vasconcelos, construída sobre brilho emprestado e inovação roubada, havia desmoronado completamente. Minha mãe chegou na semana seguinte, pegando o trem de Belo Horizonte porque disse que queria ver tudo direito. Quando ela entrou nos escritórios da Athena Finanças e viu meu nome na porta como CEO e fundadora, ela parou e tocou as letras com os dedos trêmulos. Você não apenas sobreviveu, minha filha, você voou. Minha mãe disse, seus dedos ainda tocando as letras na porta do meu escritório. Ela se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto e percebi que eu estava chorando também. Não de tristeza ou raiva, mas de algo que eu não sentia há anos. Orgulho puro e descomplicado do que eu havia construído com minhas próprias mãos e mente. Estávamos na área de recepção da Athena Finanças enquanto minha equipe se preparava para a nossa primeira grande apresentação para clientes. A energia no escritório era elétrica, nada como a atmosfera sufocante da Meridian, onde todos atuavam para a aprovação de Tiago. Aqui, Sara estava explicando seu modelo de política monetária para Jéssica, que eu estava incorporando em sua estrutura de avaliação de risco. Amy tinha 3 monitores exibindo código que revolucionaria a forma como processamos dados de mercado. Estávamos colaborando, construindo sobre as ideias umas das outras, criando algo maior do que a soma das nossas partes. A apresentação para o cliente foi impecável. A Indústrias Hartmann assinou um contrato de 3 anos no valor de R$2 milhões anuais, citando especificamente sua confiança em trabalhar com a criadora real do algoritmo Pitya, e não com alguém que apenas havia levado o crédito por ele. No final do nosso primeiro mês, os retornos da Athena Finanças superaram o melhor trimestre da Meridian em 30%. Não estávamos apenas tendo sucesso, estávamos estabelecendo novos padrões na indústria. A notícia se espalhou rapidamente pelo setor financeiro. Mais 3 mulheres brilhantes entraram em contato, cada uma com histórias dolorosamente semelhantes à minha. Doutora Elisa Chong, cujos modelos quantitativos haviam gerado milhões para sua empresa anterior, enquanto ela permanecia presa no gerenciamento intermediário. Rebecca Torres, uma MBA da FGV, cujas inovações estratégicas eram consistentemente apresentadas por seus colegas masculinos como ideias próprias. Maria Petrova, cuja genialidade em codificação havia construído plataformas de negociação inteiras, enquanto recebia metade do que ganhavam os desenvolvedores juniores masculinos. Eu as contratei todas. Nosso escritório se expandiu para incluir o andar inteiro, e a atmosfera era diferente de tudo o que eu havia experimentado no mundo corporativo brasileiro. Compartilhávamos ideias abertamente, creditávamos meticulosamente as contribuições umas das outras e celebrávamos os sucessos como uma equipe. Não havia hierarquia de qual voz importava mais. Nenhuma performance de autoridade, apenas mentes brilhantes trabalhando juntas em direção a um objetivo comum. 6 meses após o lançamento da Athena, participei da Conferência de Inovação Financeira em Curitiba, não como acompanhante ou suporte administrativo, mas como palestrante principal. Os organizadores haviam solicitado especificamente que eu apresentasse sobre negociação algorítmica na nova economia. Eu estava nos bastidores ajustando o microfone, vestindo um simples vestido preto que eu mesma havia escolhido, quando eu te vi do outro lado do salão de convenções. Tiago estava gerenciando um stand da Brennan & Associados, uma empresa de terceira linha que lidava principalmente com pequenos títulos municipais. Seus ternos Tom Ford haviam sido substituídos por poliéster, pronto para usar, que repuxava levemente nos ombros. O anel de formatura da FGV ainda estava ausente, e seu cabelo havia começado a rarear de uma forma que tratamentos caros não conseguiam mais esconder. Ele estava explicando algo para um potencial cliente que parecia completamente desinteressado,
tentando desesperadamente projetar a autoridade que ele antes ostentava tão naturalmente. Nossos olhos se encontraram no movimentado salão de convenções. Por um momento, o tempo pareceu parar. Vi o reconhecimento piscar no rosto dele, seguido imediatamente por algo que eu nunca pensei que veria em Tiago Vasconcelos: vergonha. Ele desviou o olhar primeiro, virando as costas para mim como se de repente estivesse fascinado pelos materiais de exibição atrás dele. O homem que me chamou de fracasso na frente de 40 pessoas não conseguia encarar a mulher que havia se reconstruído das cinzas de sua traição. Eu entreguei minha palestra principal para uma ovação de pé. A plateia de 500 profissionais da indústria ouviu enquanto eu explicava a próxima evolução da negociação algorítmica, inovações que iam muito além do que o Pitya havia realizado. Durante a sessão de perguntas e respostas, alguém perguntou sobre minha jornada desde a USP até a fundação da Athena Finanças. Eu contei a verdade de forma simples e sem amargura, sobre como ser apagada da minha própria criação havia me ensinado a importância da propriedade, da documentação e de nunca permitir que ninguém diminuísse minhas contribuições. Após a conferência, usei 10 milhões de reais da venda da Quantum Partners para estabelecer a Fundação Nemesis. O nome foi deliberado, um lembrete de que às vezes a justiça vem de lugares inesperados. A fundação forneceria financiamento, mentoria e apoio legal para mulheres cujas contribuições tecnológicas tivessem sido roubadas, apagadas ou apropriadas. O professor Tomás Moreira, da USP, concordou em servir no conselho, ajudando a identificar candidatas cuja genialidade estava sendo sistematicamente negligenciada. Nosso primeiro subsídio foi para uma programadora em Florianópolis cujas inovações em machine learning haviam sido patenteadas sob o nome de seu supervisor. O segundo foi para uma equipe de 3 mulheres cuja startup havia sido destruída por uma aquisição hostil que reivindicava sua tecnologia como propriedade intelectual pré-existente. Em 6 meses, estávamos apoiando 27 mulheres em todo o país, cada uma construindo algo extraordinário a partir das ruínas do que lhes havia sido tirado. Em uma noite, enquanto eu estava no meu escritório com vista para o Rio Pinheiros, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu soube imediatamente que era Tiago. Ele provavelmente havia conseguido um novo telefone depois que o anterior foi desconectado por falta de pagamento. A mensagem era curta: "Você destruiu tudo." Eu tirei uma foto do último sucesso da Athena Finanças, nosso destaque na revista Exame como uma das 10 empresas financeiras mais inovadoras do Brasil, e a enviei como resposta. Então, deletei o número dele e o bloqueei, sentindo o último fio que nos conectava finalmente se romper. Ele estava certo, de certa forma. Eu destruí tudo. Tudo construído sobre mentiras, roubo e o apagamento sistemático das minhas contribuições. Mas dessa destruição, eu construí algo infinitamente melhor. Liguei para minha mãe, que atendeu no primeiro toque, como sempre. "Mãe, eu estava olhando apartamentos perto de mim. Há um lindo apartamento de 2 quartos no meu prédio com vista para o rio. Tem um cantinho de leitura perfeito para as reuniões do seu clube do livro por vídeo." O arfar agudo dela me disse tudo. "Leticia, eu não poderia pagar." "Mãe, eu posso pagar. Nós podemos pagar. Você me apoiou em tudo. Deixe-me retribuir." Enquanto ela chorava lágrimas de felicidade do outro lado do telefone, olhei para o meu reflexo na janela escura. A mulher que me encarava não era a esposa invisível que havia servido café enquanto outros reivindicavam seu trabalho. Ela não era a vítima que havia sido publicamente humilhada no seu próprio jantar de aniversário. Ela era alguém que havia transformado o pior momento de sua vida no alicerce de algo extraordinário. A melhor vingança, percebi, não era apenas recuperar o que foi roubado ou observar a queda daqueles que te fizeram mal. Era construir algo tão magnífico que a traição dele se tornasse meramente uma nota de rodapé na sua história de sucesso. Tiago pensou que estava encerrando minha história naquela noite no Terraço Itália. Em vez disso, ele me libertou para escrever uma melhor, cercada por mulheres brilhantes que entenderam que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é recusar-se a permanecer invisível. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários.
Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.